Nós vamos iniciar agora o primeiro capítulo, digamos assim, do nosso seminário de batalha espiritual. Nós queremos agora, Senhor, invocar Teu Santo Espírito, a Tua presença, Senhor, no meio de nós, para nos dar o reforço espiritual, Senhor. Envolve agora, Senhor, a nossa voz. Envolve agora, Senhor, o nosso intelecto, a nossa razão, Senhor. Envolve agora, Senhor, todo o nosso ser. Manda os Teus anjos, Senhor, para se colocarem ao nosso lado, ao nosso redor e ao nosso derredor, para que ninguém ocupe outro lugar a não ser a Tua vontade, Senhor. Senhor, que eu expresse agora não o que eu penso, não o que eu sinto, não o que eu quero dizer, mas o que Tu queres dizer como expressão da verdade. E que tudo o que aqui eu disser seja dito em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, começamos agora o seminário de batalha espiritual. Nós tomamos aí no slide ao fundo como mote Provérbios 21 capítulo 21, versículo 31. Porque prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Para que nós saibamos que esta batalha, que esta luta, que é travada no dia a dia, e não é no campo físico, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Nós devemos entender que essa luta não é colocada nas mãos de Deus, mas nós lutamos com Deus, com o nosso Senhor dos Exércitos. Se é uma batalha, e a Bíblia diz que Deus é o nosso Senhor dos Exércitos, Ele será o nosso guia nesta batalha que nós devemos travar no dia a dia. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que essa batalha é uma batalha do dia a dia, que muitos cristãos são derrotados todos os dias porque não entendem, não compreendem a razão da batalha espiritual. Nós vamos entender que o homem antes da queda, esse homem, ele tinha uma comunhão direta com Deus. O espírito, o homem formado por espírito, alma e corpo. O espírito tinha uma comunhão direta com Deus. Com a nossa queda do paraíso, advinda com o pecado original dos nossos pais Adão e Eva, essa comunhão se rompeu até que Cristo restaurasse essa comunhão com Deus. A nossa alma estava em equilíbrio. Isso significa que nós tínhamos uma saúde emocional, uma vontade sujeita a Deus. O corpo tinha uma saúde perfeita. Nós não morríamos. Você vê que com o passar dos tempos nós fomos vivendo menos para viver, vivendo menos quando nós vivíamos mais. O Deus estava em comunhão com o homem. Portanto, nós tínhamos corpo, alma e Espírito santos e irrepreensíveis. Então nós tínhamos mais força do que nós temos hoje. Então a nossa batalha hoje ela é travada em vários níveis. Desde o nível intelectual, ao nível emocional, sentimental, psicológico, físico, em vários níveis. E às vezes essa batalha é extremamente sutil e mesmo nós não percebemos. É por isso que lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos dá o meio através do qual, o instrumento através do qual nós vamos travar esta batalha espiritual. Essa batalha espiritual, diz ele, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do difamador. Note que no Antigo Testamento nós não temos nenhuma referência ao diabo. No Antigo Testamento nós temos várias outras expressões, mas ela só surge depois dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, já a partir das cartas de Paulo, que nós vamos ter essa referência ao diabo.
e é muito mais uma tradução, né? Nós já falamos em outro momento. Então, como é que é essa armadura de Deus, né? É o capacete da salvação, é o escudo da fé, né? É a armadura da justiça e da verdade que nós vamos cingir o nosso peito, é as botas do evangelho da paz. Mais adiante nós vamos voltar e explicar como é essa armadura e como é que ela funciona na luta da batalha espiritual. No momento vamos apenas fazer a referência que ela está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Ok? Muito bem. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 4, lembre-se, e aqui nós vamos pontuar, nós vamos fazer um seminário de batalha espiritual pautado na Bíblia. Aqui nós não vamos trazer coisas que estão fora da Bíblia, elucubrações. Nós vamos trazer muito mais referências da Bíblia, porque essa batalha tem que ser exatamente travada com o conhecimento que Deus nos deu através dessa coleção de livros que é representada pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Pois lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 10, 3, 4, está escrito: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós vamos ver que as armas que nós vamos utilizar nessa batalha espiritual, né, embora nós sejamos homens e lutemos segundo os padrões humanos, essas armas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, do difamador, né? As fortalezas de Belial, como nós vamos ver mais adiante. Ora, portanto, nós vamos perceber que a batalha que nós precisamos e devemos trilhar todos os dias e travar todos os dias é uma batalha ao lado de Deus. Nunca esqueça disso. Não é entregar nas mãos de Deus. Muitos cristãos erram. Ah, minha batalha agora vai ser travada por Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Ela diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ela diz sempre, ela lembra sempre uma conduta por parte do cristão. Então é a batalha que vai se travar, é ao lado de Deus, eu não posso esquecer disso. Portanto, coloque Deus no jogo. Coloque Deus para participar com você. Se você fosse para um campo de futebol, né, e a batalha espiritual fosse um jogo de futebol, qual seria a posição de Deus? A posição de Deus seria de técnico, para armar as jogadas, para estabelecer o plano estratégico, a tática, pela qual você vai ter a posse de bola e vai chegar ao objetivo, que é fazer o gol espiritual, o gol contra o inimigo. E o que é o gol? É fazer a vontade de Deus, é estar sempre dentro da vontade de Deus, é não errar o alvo, é não pecar, é não praticar a iniquidade, a transgressão e chegar a isso, a constituir maldições familiares que vai destruir não só a tua vida, mas a vida de toda a tua família. Então coloca Deus no jogo, porque esse técnico, ele é o criador de tudo, então ele sabe muito bem quem são os adversários, ele sabe muito bem quais são as estratégias, quais são as táticas, qual é a natureza do adversário. Então coloca Deus no jogo dessa batalha espiritual. Em Salmos capítulo 20, versículo 7, está escrito: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Confia no Senhor. Fortalece a tua fé no Senhor. Fortalece a tua fé através da oração e do jejum. Porque existem algumas caixas de demônio, diz Jesus no Evangelho,
que só são repelidas com jejum e oração. Nós vamos ver em um dos capítulos desse seminário de batalha espiritual. Hoje nós vamos conhecer primeiro um pouco do inimigo, para que nós possamos entender como é que essa batalha será travada. Portanto, a batalha tem Deus como Senhor dos exércitos. O teu exército tem Deus como Senhor. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, ele começa a fazer algumas referências em relação ao inimigo nesta batalha que você tem que travar todos os dias, a cada momento, a cada instante da tua vida como cristão. Ele diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim: Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ele começa a falar de quem? De Satanás. Lá em Ezequiel 28:13 ele diz: estiveste no Éden. Ele coloca claramente Satanás no plano da criação, onde ele vai convencer Eva a provar da árvore da ciência do bem e do mal, do fruto proibido. E Eva vai também convencer a Adão que cairão em tentação, que cometerão o pecado original, e este pecado afastará toda a sua descendência, que somos nós, da presença de Deus. Que só Cristo, pagando o preço da cruz, conseguiu resgatar esta ligação entre o homem e Deus no plano espiritual. Pois muito bem, lá em Ezequiel 28:13 ele diz: estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: ardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Estava tudo ali. No dia que foste criado, foram preparados. Então, no mesmo dia em que as pedras preciosas foram criadas, também o inimigo, a nossa batalha espiritual, foi preparado. Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava nos meios de pedras, afogueavas andadas. Lá no versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então nós já começamos a perceber que Satanás, que Lúcifer, que Belial, que o inimigo, que o difamador, que o diabo, os nomes que ele vem a ter dado através dos tempos, ele está abaixo do Criador. Ele é criatura. Ele é uma criação de Deus. Até que se formou iniquidade em ti. Ou seja, ele errou o alvo, ele pecou. Ele reincidiu no pecado, porque a iniquidade, para existir iniquidade, precisa haver uma reincidência no erro, uma reincidência no pecado. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. O versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O que é que ele diz? Que o que corrompeu foi a vaidade, o orgulho. Porque ele era todo em formosura. É por isso que, veja, Satanás era grande em formosura. Por isso que Cristo vem o que? Diz a palavra: e nele não se via nenhuma formosura. Porque a beleza de Deus não era uma beleza terrena. Porque a beleza de Jesus
não era uma beleza vista nos nossos planos materiais. A beleza de Cristo era a beleza interior. Era o que ele trazia dentro de Deus, porque ele era a luz. E é por isso que as trevas não compreenderam esta luz. Em Ezequiel 28, 18, diz que pela multidão das tuas iniquidades, ou seja, já vira essa iniquidade em maldição, pela injustiça do teu comércio, profanaste meus santuários, eu fiz sair do meio de ti o fogo, que te consumiu, e te tornei cinza. Lá no 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vamos continuar, então, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Porque lembre que Cristo, eles estão referindo-se a Cristo, porque diz lá em João, no capítulo 1, que as trevas não compreenderam a luz. E os fariseus daquela época estavam cobertos de trevas, viviam nas trevas. Até a oração, eles tinham que chamar a atenção de todo mundo para provar que estavam contritos. Por isso que Jesus diz que você tem que fazer a tua oração sem que ninguém veja, escondido no teu quarto, no recôndito do teu íntimo. Porque a oração não é para que ninguém veja, a oração é uma ligação com Deus. A oração tem que ser em secreto. Ninguém precisa saber que você está orando, e não precisa de uma formalidade específica para você orar. Lá em Efésios diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por que ele fala da desobediência? Porque quando você desobedece a Deus, você se afasta da graça de Deus. Imagina que Deus está emanando graça constantemente, porque nós vivemos no tempo da graça. Mas é como se você fosse um radinho, a pilha. E lá no radinho tem as frequências, né? Tem os canais de rádio. Tem um dialzinho lá. Quando você peca, quando você reincide no pecado, quando você incorre na iniquidade, na transgressão, você tira o teu radinho da frequência que recebe a graça. Então a graça está lá emanando, mas o teu radinho não consegue captar a graça. Ao contrário, quando você se afasta da luz, você se aproxima de quê? Das trevas. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta da graça, a graça não consegue te atingir. Mas aí começa a te atingir aquele que é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Lá em Apocalipse 12, 7 diz: e houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Você vê uma referência do dragão, que é Satanás, em Apocalipse, e vê também no livro de Gênesis. Lá em Lucas, inclusive, depois de nosso personagem da traição, Judas o Iscariotes, após ele trair Jesus com um beijo da traição, diz a palavra em Lucas, capítulo 22, versículo 3, que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era da seita dos Zelotes, o qual era do número dos 12. E entrando Satanás em Judas, Satanás levou a Judas à sua própria morte, ao seu próprio suicídio. Mas é preciso que compreendamos como é que essa batalha espiritual ela é travada. Porque nós vamos ver que hoje nós nos afastamos muito da igreja primitiva, dos conhecimentos da igreja primitiva.
a Bíblia, na sua atualização, na sua ânsia em atualizar a Bíblia, o homem, os teólogos de um modo geral, tornando-a moderna, tiraram muito dos seus significados. E não esqueça que os hebreus viveram cativos muito tempo por vários povos. E a história mostra e demonstra que cada povo cativo, que cada povo dominado, o povo que domina, destrói a sua cultura, destrói a sua economia e implanta sobre ele a sua história, a sua cultura. E aí, consequentemente, os hebreus foram influenciados grandemente por essas civilizações. Os hebreus conviveram com diversas civilizações e foram influenciados por elas. Isso é notório. Foram influenciados pelos egípcios. Nós vamos ver traços na Bíblia do conhecimento da história, da mitologia egípcia. Nós vamos ver que eles foram influenciados pelos babilônios, pelos romanos, pelos gregos, sobretudo por essas 4 civilizações. Por exemplo, os anos que os hebreus passaram cativos no Egito, eles assimilaram muito a cultura egípcia. A cultura egípcia, a mitologia egípcia, ela era zoomórfica, antropomórfica e antropozoomórfica. O que quer dizer isso? Os seus deuses tinham forma de animais, é o caso do gato, né? Era antropomórfica, né? Como era o caso do próprio faraó, que era considerado um deus, e antropozoomórfica, como é o caso de Anubis, o chacal, como é o caso de Osíris, que tem a cabeça de uma águia, e assim por diante. Veja que no deserto o homem cria um bezerro de ouro. Os hebreus criaram um bezerro de ouro, e Moisés falou da revolta de Deus sobre esta criação. O bezerro de ouro é a influência do Egito, é um deus zoomórfico, com forma de animal, né? Eles faziam muito isso, eles criavam muitos deuses. Você vê que em Reis, lá no Antigo Testamento, vai expressar muito isso. O homem, os reis constantemente criando deuses. Alguns deles vão predominar, como é o caso do deus Baal, que já é uma influência sobre a mitologia hebraica, né? Vemos, por exemplo, que o deus Osíris, ele lembra muito ao julgamento. O deus Osíris no Egito é o senhor do mundo subterrâneo, o juiz do julgamento que decidirá se o réu, ao morrer na sala do julgamento, ele terá uma boa-aventurança eterna em seus domínios, no chamado Sekhet-Pet, ou então ele será devorado por An-Mitor. E o caso também do julgamento por Osíris é que ele pesa o coração dos homens numa balança, nesse julgamento. Tá? Muito bem. Veja bem a questão da dualidade do bem e do mal. A cabala judaica, que fala de Keter, Deus, né? De Geburah e Binah, Chesed e Esod, de Malkut, a terra, de Tchefairete, que seria o Cristo. Mas fala da dualidade, que é Geburah e Binah. Isso surgiu a primeira vez há 3,5 mil anos atrás, na Pérsia, onde fica hoje a região da Síria, do Irã e do Iraque. Surgiu com um grande gênio da época, que era Zoroastro, que viveu naquela época. Ele falou de um Deus, Ahura Mazda e Arimã. Ele formou as bases do maniqueísmo, do dualismo, do pensamento dualista, desta separação entre o bem e o mal que até hoje nós utilizamos. Nós queremos conceber inúmeras vezes Deus como um Deus bom e como um Deus mau. Ele é bom quando ele faz o que nós queremos, ele é mau quando ele faz o que nós não queremos, quando ele vai contra a nossa vontade mundana. Aí nós vamos começar a perceber que historicamente quem é Satanás? O personagem da história, o adversário nesta história da batalha espiritual. Primeiro, significa acusador. Tá? No livro de Jó,
nós vamos ver que Satanás não é onipotente nem onisciente, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Satanás nem é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. No livro de Jó nós percebemos isso quando Deus pergunta a ele: de onde é que tu vens, ô Satanás? Eu venho de rodear a terra. Ou seja, ele não é onipresente, né? E ele não é onisciente. Outra coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça: ele não vive no inferno. No judaísmo antigo existia somente o Sheol, um lugar para onde todos iam, não importando se eram bons ou se eram ruins. O demônio tradicional, ele não vem do Antigo Testamento, ele é uma criação mais moderna. Entretanto, o homem, desde o início, desde que ele começou a andar sobre a terra, ele acredita em forças maléficas, em espíritos do mal. E ele tenta representar de alguma forma estas forças maléficas e esses espíritos do mal. Vamos ver, por exemplo, de onde é que teria surgido o inferno, que nós concebemos hoje. O inferno vem da Guerrena, lá de Jerusalém Antiga. A Guerrena foi a inspiração para os terrores do inferno. A ideia de fogo e lava do inferno vem exatamente desse período. A Guerrena era um local onde se colocava o lixo da cidade e onde se colocavam os mortos, né, das execuções. Ele exalava um mau odor. E por exalar esse mau odor, as autoridades constantemente queimavam essa área. E essa área queimava às vezes por dias, exalando aquele mau odor. Cristo inclusive se refere à Guerrena. Então ela foi exatamente a inspiração para os terrores do inferno que nós concebemos hoje. Nós vamos ver também que o paganismo se inseriu no cristianismo. Nós vamos falar em um capítulo à parte da batalha espiritual. Nós vamos ver que a igreja hoje, ela está verticalizada. A igreja primitiva, ela era horizontal. O que quer dizer isso? Havia uma participação maior da comunidade. Hoje a comunidade cristã vai aos cultos, vai à igreja e é mero espectador. Não é mais sujeito desta relação espiritual. E isso levou a uma inércia, isso levou a um amofinamento, a uma estagnação da igreja. E a igreja hoje está passando por um processo onde ela está muito mais indo para a igreja por uma questão de moda, por uma questão social, do que por uma questão espiritual. Tá? Nós temos que entender que Satanás, durante todo o período das trevas, como muitos chamam, mas nós sabemos que tem produção de cultura no período medieval, Satanás foi utilizado como instrumento de dominação, como ameaça aos opositores de Constantino. A igreja primitiva, ela foi corrompida com a introdução de ritos pagãos. Nós vamos ver mais adiante, repito, quais foram esses ritos pagãos. Tá? Os opositores da igreja de Constantino eram acusados de heresia. Quem não estava com a igreja estava com Satanás. Nós vamos ver que em certos períodos da Inquisição, inclusive, que o camarada era torturado. Ele era mergulhado em azeite fervente. Se ele fosse inocente, ele não seria queimado. Ele era colocado no fogo, sobre brasas. Se ele fosse inocente, ele não sairia queimado. A própria confissão era utilizada como instrumento de dominação. O padre ouvia os teus pecados, os teus segredos e depois te chantageava. Em 450 depois de Cristo foi que começaram as primeiras execuções. Né? A igreja institucional começa a receber muitos ritos pagãos. Os romanos, por exemplo, eles oravam para a fortuna. Era a principal deusa dos romanos. Pan, por exemplo, era o deus mais popular. Pan, que depois vai ficar como sátiro. Veja bem quem era Pan. Era um deus pagão, mais venerado. Era metade humano. Ele tinha chifres e patas de bode. Em Arcádia, o Pan se tornou demônio.
as dificuldades encontradas pela igreja em relação a Pan, era porque ele era o Deus da música, da felicidade e do amor. Então, para combater este Deus tão popular entre os romanos, introduzir o cristianismo institucional, não o cristianismo pregado por Cristo, a igreja vai colocar Satanás com metade do corpo de bode e com chifres na cabeça, até chegar àquela representação que foi desenhada por Eliphas Levi, que nós vamos ver um capítulo à parte, que é chamado de Baphomet. Ora, Santo Agostinho foi um que contribuiu para isso. Santo Agostinho, ele se empenhou em demonstrar que os deuses pagãos eram perniciosos. Segundo ele, os demônios machos, denominados incubos, seduziam as mulheres. E os demônios fêmeas, denominados sucubos, seduziam os homens. Obviamente que contra a sua vontade. Lá no seu livro De Civita Dei, no livro 15, no capítulo 23, ele diz que é um fato de domínio público e que muitos afirmam havê-lo experimentado ou escutado, pessoas autorizadas que têm experiência, que os silvanos e os faunos, vulgarmente chamados incubos, têm atormentado com frequência as mulheres e saciado as suas paixões. Além disso, são tantos e de tal peso os que afirmam que certos demônios chamados pelos gauleses dúzios intentaram e executaram contra o ser humano, e negá-lo parece ser imprudência. Portanto, incubos e sucubos têm origem latina. Tá? Incubus vem do verbo incubare, que significa deitar-se sobre. E sucubus vem do verbo sucubare, que significa deitar-se embaixo de. 1000 anos a igreja convenceu o homem, os seus fiéis, sobre a sua versão da existência do diabo e de que Satanás era um inimigo poderoso. Essa heresia foi introduzida em 145 d.C. por Justino Marte. Mas Jó, da simples leitura de Jó, já tira isso da verdade. Veja que Jó mostra que Satanás não tinha onisciência, porque não podia ver tudo, porque ele vinha de rodear a terra. Ele não tinha onipresença, ele não podia estar presente a tudo, porque ele vinha de rodear a terra. E ele não é onipotente, porque só onipotente só nosso Deus, o nosso Senhor dos Exércitos. Surgem naquela época também os gnósticos, que tinham a ideia de um Deus bom e de um Deus ruim. E o mundo físico seria a criação de um Deus mau. E aí a igreja vai criar toda uma história em torno disso. Nós vamos ver em um dos capítulos, inclusive, que os ritos que nós utilizamos hoje nos cultos é totalmente pagão. De quem é essa arma? Será que isto faz parte dos planos de Deus? Ou será que isto faz parte dos planos de Satanás? Nós vivemos hoje uma igreja com shows pirotécnicos, com músicas maravilhosas, músicas orientais e não músicas verticais, cada vez mais músicas horizontalizadas e não de louvor a Deus. Nós vamos ver aqui a diferença entre louvor e música. Cada vez mais as igrejas cantam músicas e cada vez menos cantam louvores de adoração ao Senhor. Pense nisso. Pense nisso, porque você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Há quanto tempo o diabo vive sobre a terra? Há quanto tempo Satanás vive sobre a terra? E a Bíblia diz que ele desceu, ele caiu com 1/3 dos anjos. Então ele tem muitos asseclas, ele tem muitos comandados, e eles estão sobre a terra há muito tempo. Eles conhecem os nossos gostos, as nossas tradições, a nossa cultura. Eles estão presentes na nossa vida desde o momento que nós nascemos, porque nós vamos ver mais adiante que nós temos os espíritos territoriais, os espíritos familiares,
e vamos entender como é que eles operam. Obviamente aí nós já vamos estar saindo um pouco da base bíblica, porque a Bíblia não faz uma referência tão precisa. Aí já vem da observação que muitos têm feito em relação a essa batalha espiritual. Para que nós travemos uma batalha, meu irmão e minha irmã, é preciso que nós conheçamos o nosso adversário. É fundamental que nós saibamos contra quem nós estamos lutando nessa batalha que a cada dia se trava. Lá em Ezequiel 28, 12 a 17, ele vai falar do estado original de Satanás, que ele foi criado cheio de sabedoria. Sabedoria, veja bem, ser sábio é saber o que fazer com a inteligência que Deus nos dotou. Ele é criatura, ele foi criado sábio, não só formoso, mas sábio. Então ele sabe, se nós como homens nos organizamos em multinacionais, com as suas sucursais, com as suas filiais, com a sua estrutura de planejamento estratégico, com as suas teses de marketing, com as suas teses de publicidade, quanto mais Satanás, que vive há mais tempo do que nós homens sobre a terra. Ele recebeu um lugar no santo monte de Deus. E o orgulho, a vaidade, foram o motivo da sua queda. O homem levanta, vai falar a palavra, né? Ele diz que o teu coração, por causa da tua formosura, tu corrompeste a tua sabedoria. Ele vai falar sobre Satanás. A rebelião e a queda de Satanás, ela é falada em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias do teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Veja que Satanás quer o lugar de Deus. Não é à toa que ele é chamado na Bíblia de um imitador. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E sendo imitador de Cristo, imitador de Deus, ele vai criar diversas situações para que isso se faça presente. Vai criar novas formas de sexo. Vai criar novas formas de fazer e de lidar com a vida para corromper a perfeita criação de Deus. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, nós vemos a rebelião e a queda de Satanás. Lúcifer, não existe essa palavra Lúcifer claramente na Bíblia. Lúcifer vem de Luce Inferno, luz dos infernos. Lúcifer procurou exaltar-se à posição de Deus. Ele queria ser Deus, ele quer ser Deus. E em sua vontade, a sua vaidade, declarou: serei como Deus. Quais são as outras formas como Satanás é conhecido? Quais são os títulos e nomes de Satanás? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele é chamado de adversário. Em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de acusador. A palavra Lúcifer, como nós falamos, portador da luz ou luz dos infernos, não é uma palavra referida na Bíblia. Os títulos e nomes de Satanás: ele é chamado de dragão, lá em Apocalipse 12, 7. De diabo, de difamador, lá na 1 Pedro 5, 8. Veja, mais uma vez, que diabo só aparece depois de termos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é homicida e mentiroso, certo? Ele é o sedutor em Apocalipse 20, 10, o príncipe do mundo, o príncipe da potestade do ar, lá em Efésios 2, 2.
Ele é o destruidor em Apocalipse 9:11, ele é o tentador em Mateus 4:3, ele é o maligno em Mateus 13:38. Ele é o Deus deste século, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Veja bem essa expressão Deus, obviamente com letras minúsculas, porque só existe um Deus com letras maiúsculas. O Deus verdadeiro, o médico dos médicos, o justo juiz, o Senhor dos exércitos. É o Shaddai, eu sou, nosso Deus, o Deus que nós devemos cultuar. Mas Ele é o Deus desse século. Ele é Mamon, Ele é o Eros, porque se cultua hoje muito o sexo pelo sexo, o ficar pelo ficar, o beijar pelo beijar, os amores furtivos, as festas insanas, o dinheiro, o gosto pelo dinheiro, famílias inteiras destruindo, famílias inteiras que viram-se como vampiros sociais, que sugam, que vivem de sugar os outros. Porque Ele é o Deus desse século. Qual é o campo de ação de Satanás? Nós temos que perceber e não nos iludir que ele ainda tem acesso aos céus. Aliás, ele está, junto com seus anjos decaídos, ele está nos céus. Ele não está lá embaixo da terra, nos infernos, como nós queremos crer. Lá em Jó 1:6 e em Apocalipse 12:7-10, nós vemos que ele tem acesso aos céus. E que a terra é o seu principal campo. Porque está lá referido em Jó 1:6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está lá, claramente. Veja na palavra. Houve uma batalha no céu, diz lá em Apocalipse 12:7-10. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Lá em Pedro, ele diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem habita em nós, ao nosso redor, quem são? São os anjos do Senhor, nosso Deus. Mas quem habita em nosso derredor é o diabo, é Satanás e os seus anjos. Por isso que a nossa oração, eu faço oração a Deus, constantemente. Deus, coloca os teus anjos ao meu redor e ao meu derredor. Porque se os anjos do Senhor estiverem ao meu derredor, não vai sobrar espaço para que Satanás e os seus anjos ocupem. Então ele está bramando constantemente como um leão para tragar. E qual é a estratégia da obra de Satanás? Primeiro, ele é o autor do pecado. Ele é o fomentador do pecado. Ele é o incitador do pecado. Ele incita constantemente o homem, nós, homens e mulheres, a pecarmos. E com o pecado ele causa dor e sofrimento. Ele tem o poder da morte. Muitas vezes você vê pessoas curando, não em nome de Jesus, e acha que essas pessoas estão curando em nome de Deus, mas elas estão curando em nome de Satanás. Porque o Satanás, ele planta doenças na tua vida, ele planta dor e planta sofrimento. E sabendo onde está a dor, o sofrimento e onde está a doença, ele vai lá e cura. Ele te cura. Os seguidores de Satanás também curam, mas não curam em nome de Jesus. E nós vamos ver em um dos capítulos sobre o nosso seminário de batalha espiritual, nós vamos ver que uma das estratégias do homem para saber quem é de Deus e quem é de Satanás é saber se aquele espírito que se manifesta, ele confessa Jesus como ressurgido do sangue e da carne, porque Satanás não reconhece a Jesus como ressurgido do sangue e da carne. Ele arma constantemente cilada para o homem. Lá em 1 Timóteo 3,7 nós vamos ver isso. Ele coloca maus propósitos no seu coração. Ele não pode entrar em você claramente. Ele pode, o quê? Como ele não é onipresente, onipotente, onisciente, como ele não é onisciente, para ser mais preciso, como ele não conhece tudo, ele não lê teu pensamento.
Então o que é que ele faz? Te incita a murmurar. Por isso que Deus abomina a quem murmura. Ele te incita a murmurar para conhecer o teu pensamento. E conhecendo o teu pensamento, ele começa a murmurar no teu ouvido, a sussurrar no teu ouvido e a te incitar a colocar maus propósitos no teu coração. Não esqueça que Satanás, ele é uma criatura de Deus e não um criador. Ele é um ser espiritual, tem lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 12. Que ele é da ordem dos querubins, que ele é um querubim ungido, que ele é o mais exaltado das criaturas angelicais. Quais são as características desse adversário que nós estamos batalhando agora? Ele possui um intelecto, ele é cheio de sabedoria, ele é astuto, ele é ardiloso, mas ele tem emoções. Se ele tem emoções, ele se ira, ele se enraivece. Se ele tem emoções, ele pode ser enraivecido. Ele é tratado lá em Mateus como uma pessoa moralmente responsável. Ele mexe com os nossos valores morais. Ele é descrito em Jó com pronomes pessoais. Ele é homicida. Ele é mentiroso. Ele é um pecador quanto mais, ele é teimoso. Ele é acusador. Ele é adversário de Deus e dos cristãos. Então você vai perceber, em situações como essas, geralmente Satanás vai estar por trás. Quando alguém acusa a você ou a alguém, olhe primeiro se vem de Deus essa acusação. Veja se vem de Deus. Quais são os nomes de Satanás que nós vamos encontrar por aí? Satanás, adversário, diabo, difamador, caluniador, Lúcifer, filho da alva, Beuzebu, Belial, serpente, dragão, anjo do abismo, anjo de luz, estrela caída, estrela, passarinheiro, aves, semeador de joio, lobo, leão que ruge. Mas apesar de ele ter tantos nomes, ele tem limitações, ele não é onipotente, ele não pode estar em todo lugar e ao mesmo tempo. Ele não é onisciente, ele não conhece tudo ao mesmo tempo. E ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua ação pode ser resistida pelos cristãos. Lá em Tiago nós temos: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus coloca limites nas ações de Satanás. Está lá em Jó. A atuação de Satanás, ela está em vários momentos comprovada na tentação de Cristo, lá em Mateus, no capítulo 4. Ele possui o corpo de Deus para atrair a Jesus e depois para se suicidar. Em relação à nação, ele as engana, ele governa as nações através de seus enviados. Ele se prepara para a batalha do Armagedon. Em relação aos incrédulos, ele cega o entendimento. Está lá na 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em relação aos crédulos também, ele cega o entendimento. Muitas pessoas conhecem a palavra, leem a palavra, leem a Bíblia, leem o Evangelho, mas não vivem a palavra. Porque não entendem, não compreendem a palavra. Porque ler a palavra tão somente não significa nada. Não adianta você ler 3 capítulos por dia ao final do ano, de 365 dias, ter lido toda a Bíblia. Ah, eu li toda a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Que seja um versículo por dia, mas entendendo a Bíblia, mas compreendendo a Bíblia e utilizando a Bíblia como instrumento de salvação da tua vida. Porque senão você não vai resistir ao diabo. Não adianta você citar a Bíblia de cor se você não compreendê-la. Não adianta você conhecer todos os livros da Bíblia de cor se você não souber qual é o conteúdo de cada um deles.
se você não entender o que aconteceu na história de Davi, quando ele se afasta da graça do Senhor, né? Quando ele coloca o esposo de Batseba na frente dos exércitos, você vê que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, e Deus aceitando a sua dor, o seu sofrimento e o perdoando, Davi paga o preço pelo seu pecado, pela sua transgressão. Veja que o caso dele com Batseba vai ter reflexão em quem? Tamar, no drama de Absalão. Tamar e Aminon. Aminon estupra a própria irmã Tamar e depois é assassinado por Absalão. Absalão persegue Davi. Ao final, Davi retoma o trono, mas Absalão é morto. Ou seja, todo um drama familiar decorrente do adultério. E quem estava por trás disso aí? Satanás. Quem estava por trás de Dalila quando ela enganou o nazireu, Sansão? Pense bem. Em relação ao que crer, Satanás, ele promove lutas e dissensões. Isso constantemente está nas igrejas. Eu assisto um pouco incrédulo em relação, me perdoe quem for levita, mas eu tenho que devemos ter muito cuidado com os louvores nas igrejas. Porque tudo que está no púlpito, tudo que está naquele palco, ele pode ser utilizado por Satanás. E as pessoas caem na vaidade, no orgulho, nas lutas e nas dissensões. Porque quando você vai louvar a Deus, meu irmão, você tem que jejuar e orar. Quando você vai louvar a Deus, você tem que ter um testemunho de vida. E não é isso que nós temos assistido nas igrejas, em meu louvor. Em meu louvor tem habitado vaidade, orgulho, lutas, dissensões. Cada um querendo aparecer mais do que o outro. A verdadeira estrela não é você, a verdadeira estrela é Jesus que deve aparecer. Quantos pastores querendo aparecer mais do que o outro, querendo ser melhor do que o outro, querendo que sua igreja cresça mais do que o outro. São tantas denominações, Deus. Denominações não servem para nada, porque a igreja é um só, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é feita de argamassa, a igreja não é feita de tijolos e cimento, a igreja não é feita por homens, por pastores que pregam maravilhosamente bem, por pastores que têm a mídia em suas mãos, que têm as rádios, que têm as TVs. A igreja, meu irmão, ela é feita pelo templo do Espírito Santo que habita dentro de você. Muitos dizem, respeita aqui a igreja, que está aqui é um lugar santo. O lugar santo da igreja, onde Deus habita, que é dentro de você. Aonde você estiver, e você permitir que Deus esteja com você e em você, você será templo de habitação e morada do Espírito Santo de Deus. O orgulho, lá em Atos, capítulo 5, versículo 5, leva à mentira. A influência na área do sexo, levando ao pecado, referido lá em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 7, 15. São as obras da carne. Porque a nossa luta também é nos aproximarmos das obras do Espírito e nos afastarmos das obras da carne. E se você ler, você vai ver como é difícil, quando nós vamos tratar um capítulo somente sobre a diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito, e a dificuldade de enfrentarmos e de constituirmos na nossa vida uma constante em buscarmos as obras do Espírito. Gente, o ser humano, ele é falho. O ser humano é imperfeito, porque ele é criatura. E Satanás se vale desta imperfeição humana para plantar o cansaço,
plantar o desânimo naquele que crê, plantar as falhas humanas. E aí muitas vezes no teu trabalho você sofre perseguições, nos teus estudos você sofre perseguições, você sofre perseguições a cada instante da tua vida. Você não consegue construir lares, você não dá certo com nenhum relacionamento. É porque existe uma razão. Ele implanta falsos mestres, falsos líderes. Porque não é só, o diabo não é só aquele que veio para matar, roubar e destruir. Muitos pastores, representando o diabo, estão aí, conduzindo o seu rebanho para um lugar diverso, que é o lugar que se encontra nos planos de Deus. Ele aprisiona e corrompe as mentes. Ele faz esfriar o amor entre os irmãos, tornando-os cada vez mais egoístas. Cada vez mais eu assisto, entristecido, aflorar o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo. O ser humano é muito mais hedonista, ama muito mais o que é belo e esquece que a beleza não está nos olhos de quem vê, como disse Antoine Exupéry lá no livro Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração, mas para se ver bem com o coração tem que se ver iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é a nossa tocha, é o nosso farol, é a nossa bússola, é o nosso vetor. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É por isso, meu irmão, que eu te convido agora a orar comigo. Senhor, aumenta o meu entendimento, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha humildade. Eu quero, Senhor, cada dia mais diminuir para que Tu cresças em minha vida. Eu te peço, Senhor, que cada vez mais Tu ocupes a minha existência, a minha vida, Senhor. Fortalece, Senhor, os meus sentimentos de fé em relação a Ti. Senhor, eu quero agora orar pelo irmão e pela irmã que me assiste, Senhor. Eu quero que Tu invadas agora o seu lar, Senhor. Que Tu quebres os grilhões que o acorrentam às trevas, Senhor. Mostra a ele, mostra a ela a Tua verdadeira luz, Senhor. Fortalece neles a vontade por ler a Tua palavra, por compreender a Tua palavra, por entender a Tua palavra e fazer da Tua palavra um testemunho de vida. Porque muito melhor do que as palavras, a vida de cada um é uma palavra não escrita, como instrumento de divulgação do Teu Evangelho, da Tua boa nova, da Tua boa notícia. Sara os corações feridos, sara os sentimentos, as emoções, os problemas de ordem psíquica, sara os problemas de ordem física, para que nada possa ser empecilho, para que meu irmão e minha irmã possam conhecer e viver a Tua palavra. É o que eu te peço agora e já te agradeço, em nome de Jesus.